Vamos lá, começando mais um Códigos e Barras aqui, segundo episódio que a gente tem aqui para falar. Eu sou o Murilo. O Thiago. E a gente está de volta para falar sobre o segundo episódio, né? Para falar sobre a segunda parte do disco do álbum Good Kid, Mad City, de Kendrick Lamar. Então no primeiro episódio a gente viu até a música... Foi a Money Trees? Não, foi a... Não, Poetic Justice. Poetic Justice, isso. Então, retomando um pouco a história, a gente sabe que na primeira música, né, na Shireen, a.k.a. Master Splinter's Daughter, o Kendrick pega uma van emprestada e vai dar um rolê para ir para casa da namorada dele. E aí, quando ele tá chegando lá, isso depois de muita história, né, aparecem dois caras de capuz e dão, no final da última música, né, em Poetic Justice, eles dão um pau nele. E... importante só falar que a ligação da mãe dele na primeira música é pra saber onde ele tá, por que ele não voltou com a van ainda, o que ele tá fazendo pela cidade, tá? Que a gente fala que na primeira música a gente não... A mãe dele liga, mas a gente não fala por que ela liga. Tava reassistindo, mas é por isso, que ela quer saber onde ele tá, porque ele tá sumido. E também lembrando que na primeira música, antes de começar essa história, a gente ouve uma oração, né? De vários jovens. Então a próxima música, que seria Good Kid, é logo depois que o Kendrick apanhou desses moleques de capuz. E aí, Murilo, o que a gente tem pra falar dessa música? Good Kid, então vamos pra Good Kid. Good Kid, mais uma vez, é Kendrick Lamar em Compton, né? Descrevendo tudo que ele vê. Porque, assim, o álbum dá até pra, é até uma interpretação, se você quiser ter, que o álbum inteiro é ele dentro da van, sabe? É ele passeando pela cidade e vendo as coisas que acontecem. E Good Kid é ele de novo falando sobre as desgraças que estão ali. Só que a Good Kid é importante até falar, porque essa música chama Good Kid e a próxima música chama Mad City, né? E Mad City, ela é um acrônimo, se eu não me engano, que fala quando é iniciais de palavras, né? E sigla que seja. Mas quando junta, acho que é acrônimo que fala o nome. E é importante falar, não só pela música, mas até porque o álbum também carrega esse nome. Esse Mad City significa as iniciais, né? M de My, o A é de Angry, o outro A é de Adolescence, tipo de adolescência, né? E o D é Divided. Então isso reforma o que a gente tá falando desde o começo, que é tipo, é aquela adolescência raivosa dele, só que ela é dividida, entendeu? Então parte da adolescência ele foi aquele menino imaturo, aquele menino que só pensava em zoar na vida, e depois ele é maiorzinho, ele já é um cara mais responsável. E a Good Kid, ela já fala muito disso, sabe? Dele começando a perceber as coisas e falando, peraí, eu preciso me desvencilhar dessas coisas e tal. E ele descrevendo as desgraças que tem na cidade e ele perceber. Só que ela é muito mais introspectiva. É ele falando dele, como ele observando as coisas e falando, eu preciso mudar, as coisas estão acontecendo, eu preciso, tipo, ver como as coisas estão acontecendo, entendeu? Essa música é quase uma música dupla, né? Junto com Mad City, que faz o nome do álbum. E como você falou, essa é... Realmente, essa primeira parte é Good Kid, porque tá falando dele no meio dessa cidade. Aí Mad City vai falar sobre a cidade, como ela atua. Sobre a cidade louca, isso. Eu acho até um pouco difícil falar separado delas, né? Porque elas são muito... quase uma música só. E ela tem o refrão do Pharrell, né? Pharrell Williams, gênio. Se eu não me engano, ele produz também. O refrão fala assim, alucinação em massa, educação péssima, nojenta, né? Quer se reconectar com a sua euforia? Essa é a sua estação. Então, tô falando de como essa cidade, ela ilude os jovens, né? Falando que esse caminho, os jovens bons, no caso, né? Que nem o Kendrick, um garoto bom. Isso mesmo, eu achei aqui, produzida por ele. Ela ilude ele achando que esse caminho que ele tá seguindo, de se envolver em coisas que claramente não é feita para ele, vai levar ele a um ponto bom, mas... Quando ele realmente é confrontado por essas coisas, vê que não vai levar ele a lugar nenhum, né? Sim. Então essa é a primeira parte do álbum, que ele, tipo, cai na real e vê que, mano, eu realmente não sou feito pra esse tipo de vida. E é aí, inclusive, tipo... Por isso que eu falei, né? Que ele começa a se voltar pra dentro, entendeu? Ele começa, tipo... É a primeira vez, assim, que você vê ele mesmo
Na Bitch Don't Kill My Vibe até ele falando dele, mas aqui na Good Kid você já vê que ele tá mais atento às coisas, sabe? Tipo, ele já tá ali, cara, isso aqui que estão me vendendo, porque ele tá vivendo uma vida que todo mundo vende aos jovens ali, entendeu? Inclusive, tem até um filme que chama, só rapidinho, um comentário aqui que chama Boys in the Hood, que ele comenta numa das músicas que a gente vai comentar mais pra frente também, que a temática do filme é exatamente essa: como o governo americano força os negros a se matarem nos Estados Unidos, como uma tática pra limitar mesmo, sabe? Pra, tipo, quanto menos negros, melhor, deixa que eles se matem, a gente não suja o nosso nome, entendeu? Até pra, então, manter o problema contido, né? Contido. Distrair as pessoas do problema real. Exato. Então você põe eles pra se matarem lá. E essa ideia de que Compton, por exemplo, é um bairro perigoso, é vendido a todos os jovens crescem com essa ideia e eles não podem mudar, porque é assim. E a ideia que o Kendrick até traz nessa música é de tipo, não, vamos, sabe, eu sou um menino bom, você também pode ser. É meio que isso que ele tá querendo dizer nessa música. Tipo, tem um verso, né, que ele fala, o que eu devo fazer, essa discussão é sempre ser azul ou vermelho, e você entende que eu não sou nenhum dos dois. Então ele tá falando de azul e vermelho, você pode ver aquela referência do Matrix, né? Você quer tomar a pílula que te mostra a realidade ou a da ilusão? Uhum. E o Kendrick, tipo, ele não tá em nenhum dos pontos, né? A da realidade seria ele ou se isolar, né, completamente, porque ele sabe que ele não é feito para essa vida, e virar aquele cristão totalmente recluso, que se isola, ou a da ilusão, achar que essa vida vai levar ele a algum lugar, quando na verdade não vai, né? Então ele tá no meio termo aí, ele sabe que ele não se encaixa em nenhum dos dois lados. E vermelho e azul também é Bloods and Crips, que são as duas. Isso que eu ia falar. Os Crips são azuis e os Bloods são os vermelhos. Então, outra metáfora dupla aí. Sem contar as sirenes, né, da polícia, que é azul e vermelho também. Sim. Mas basicamente é isso, né? Ele tá falando que ele não se encaixa nisso, de jeito nenhum. E falando um pouco da produção, né? Isso eu nunca sei se é algo que a gente adequa depois que a gente sabe do que a música fala, ou se isso vem antes, ou os dois se acrescentam, né, se somam. Que é que ela tem um tom meio... Parece que você tá vendo um cara caindo na real, assim, sendo totalmente desiludido em relação à realidade dele. Porque tem um órgãozinho de fundo, né, aquela bateriazinha, e o Pharrell cantando, é um dos beats mais jazzy. E eu acho que o Pharrell cantando é tipo uma voz na mente, sabe? Tipo, acorda, sim. Tipo, a sua cabeça falando com você, sabe? Eu vejo que tem muito isso do Pharrell. E ela tem um beat acelerado, então é tipo, exatamente quando a gente cai na real, que a cabeça começa a ligar as coisas, assim, fica tudo começa a se conectar, você fala, caramba, é isso, entendeu? Tipo, quando você se apanhou pra vida e você tá lá no carro, assim, né, vendo, mano... Que merda. É isso. E é exatamente isso. Tem uma frase que ele fala que um dia vão respeitar esse garoto bom nessa cidade louca. E que respeitem, que conquistou. Hoje em dia a gente vê que isso aí se concretizou. E aí em seguida temos essa música não tem nenhuma skit, né, nem no começo nem no final, porque é o que a gente falou, né? Elas são quase que uma música dupla, Good Kid, Mad City. E a gente tem Mad City, que essa daí eu falo por mim agora que, mano, essa música é uma das que eu mais gosto no álbum, porque é um show de rap, velho. Essa música é outra que, se não, assim, aqui no Brasil, por exemplo, é uma música que pode tocar em balada fácil, né? Sim. Mas nos Estados Unidos, sei lá, é outra coisa que ela tem um beat que, tipo, dá muito pra tocar em balada, mas a letra é um muito pesada, velho. É um tiro, né? Essa letra é um tiro, velho. Que a letra é a descrição, tipo... Aí, ele, em vez de ele já falar dele focar nele, ele já tá focando nas desgraças da cidade. É a mais visceral, né, do álbum. A mais descritiva, assim, violenta. E ele tá com aquela vozinha fina que parece que, mano, ele saiu de casa no apocalipse zumbi, tá tudo pegando fogo. E assim, ó. E aquela produção bem trap, né, tem um... E o beat troca também, né? Tipo, troca. A segunda metade é totalmente West Coast, né? Mano, muito. Eu falei de GTA San Andreas, né? Isso. No outro programa. Cara, é muito GTA San Andreas. E, inclusive, uma curiosidade, eu não sei se você sabe, mas o MC8, que faz um feat nessa música, ele foi o cara que dublou... Dublou um dos caras de GTA? Ele dublou, acho que o Eazy-A
Eu, Que é equivalente ao Eazy-E. Eu sei que é um de Oclinhos. óculos. E eu sei que ele fez também, ele é de Compton, o Ryder, que é o personagem que é uma alusão ao Eazy-E, né? Ele é a voz do Ryder no ele GTA. chegou a fazer também a trilha sonora do GTA V, quando Fez. saiu. Ele Fez com Freddie Gibbs também, né? E, mano, então, essa música é impressionante, né? O primeiro verso tem um refrãozinho lá, Man Down, Where You From? Aí tem o primeiro verso do Kendrick, que é gigante. O cara não para de rimar uma linha. É porrada. Mano, é uma das... a rima dele encaixa tão bem no beat, velho. Durante todo esse verso que é absurdo. E tem um verso aqui que eu destaquei também, que é... Se liga. Vi um cara de pele clara com os miolos estourados, na mesma hamburgueria onde ia. E isso não é uma gravação dizendo que foi ele, mas desde aquele dia eu olho ele de maneira diferente. Isso foi quando eu tinha 9 anos, o Joey portava 9, e aí ele continua falando lá de Paquistão, de paquistanês na varanda, blá blá blá. Eu já até sei, eu lembro que ele falando assim, the light skin nigga with the brains blown out, e cara, você sente, sabe? Então, logo depois disso vem uma sequência de encaixando no beat perfeito. Você fala, aula. E essa música pra mim é muito sangrenta, tipo, mesmo que não mostre nada, você fala... Não, exatamente, acabou de falar, miolos estourados quando ele tinha 9 anos. Mas ela é sangrenta. Esse beep que eu falei, tem a própria descrição do Kendrick lá no Genius, que fala, eu coloquei beep porque essa é uma história verdadeira. Eu não posso falar de quem... Citar nomes, né? Não posso citar nomes, mas quem sabe, sabe. E, mano, o cara vê alguém morto com 9 anos falando nisso, tipo, uma das partes, né, que ele fala da música, ele tá falando de droga, de violência, de corpos empilhados. Isso é a realidade de um cara em Compton. E aí, no segundo verso, quando troca o beat, né, já vem a homenagem ao MC8, que é um cara lá de Compton, com quem se falou, West Coast total, e ele falando desse significado lá na última parte da música que você falou, do M-A-A-D, né, porque Mad, se fosse só uma cidade irritada, seria com um A, né, tem 2 porque tem outro significado, então seria My Angels on Angel Dust, que é um dos significados, e tem o que você falou, My Angry Adolescence Divide. E aí esse Angel on Angel Dust, primeiro, é uma metáfora, né, para porque ele não usa droga, que ele teve uma má experiência com pó de anjo, que aparentemente, pelo que eu li, é maconha misturada com cocaína, e que essa noção do álbum inteiro, que é uma coisa pura, que é um anjo, que ela é suja, né, por algo que não é puro, que seria um anjo usando droga. Então seria a distorção do que é puro. E isso se refletindo na vida do Kendrick, né? Um garoto bom numa cidade totalmente errada. E é legal também que o Kendrick tá com aquela vozinha fina, e aí quando entra o MC8 parece que chegou que ele tem uma entidade, assim, um cara voz grossa, e é muito louco. Eu gosto muito do refrão também da primeira parte, né? Que, tipo, é um negócio bem intimidador mesmo, né? Tipo, quem é você? O que você faz aqui? Tipo... Rebaixando, tá, tipo, mano, presta atenção, meio que você tá no lugar errado, tá ligado? É tipo um bagulho que você fala, caramba, peraí, velho, tô ouvindo uma música só, tá ligado? Mas mesmo pra você que tá ouvindo é um negócio intimidador, tá ligado? Parece que ele tá falando com você, que ele tá te cobrando ali, tipo, o que você faz aqui, tá ligado? Exatamente. E aí essa música já tem um skit no final, né? Que é o que vai dar continuidade à história. Então, os amigos do Kendrick encontram ele logo depois que ele apanhou e decidem levar ele para beber, né? Para afogar as mágoas, para esquecer do ocorrido, que nos leva a próxima garrafa, né? Que ele pede até tem alguém que pede a garrafa, né? Pass the bottle. The bottle, então alguma coisa do tipo, e dá a garrafa. Para embebedar o Kendrick, né? Pra talvez ir pra música mais mainstream do álbum. Sim. Mais uma das que eu mais gostava, assim, foi caindo no meu curso. Mas é porque, tipo, quando você começa, o que te pega mais é o beat, geralmente. Tipo, aí você vai ouvindo e você fala, legal e tal, mas não é. É legal. E ela foi o lead single do álbum, né? Que é Swimming Pools. Ela só é boa porque ela vai levar ao auge, né? O ápice da história. Ao auge. Que aí, meu amigo... Mas a Swimming Pools eu acho muito legal, porque, tipo assim, ela é uma música que, por exemplo, no refrão ele fala assim, mano, eu vou te ensinar a beber direito, tá ligado? Porque você tá bebendo 1, 2, 3 shots, ele, mano, vem aqui, você tem que cair numa piscina de bebida, tá ligado? Ele meio que fala isso, você não pode beber pouco, você tem que se embebedar.
tá ligado? Você tem que ficar doidão. E aí ele, tipo, fala durante a música que tem gente que bebe pra afogar as mágoas, esquecer dos problemas, desse tipo de coisa, e ele fala, talvez esse fosse meu problema, né? Ele Mas fala que mais o uma problema vez... dele é se encaixar. Ele bebe para se encaixar entre os amigos. Isso. Mas aí ele fala assim também, tem a parte que ele fala, talvez esse seja meu problema, porque eu sempre estive num quarto escuro, tipo, ouvindo rap, tá ligado? Meu bagulho não era sair pra beber. Só que aí a gente volta pra falar desse negócio dele entender muito de mercado, porque, cara, isso numa balada é a música perfeita. O refrão te fala, mano, por que você tá bebendo pouco? Tipo, mano, enche a cara, tá ligado? E você tomar numa balada, você ouvir isso, você fala, mano, vou encher a cara, é isso aí, tá ligado? Sim. E o que eu amo nessa música, porque swimming pools é piscina, né, em inglês. O que eu amo nessa música, que o beat sabe quando você entra numa piscina que você ouve aqueles sons distorcidos, assim, tipo, dentro do... Que você ouve uma coisa, tipo, o som demora pra chegar Aulas de Aquemini, né? E, cara, você ouve essa música, você ouve o beat e você fala, mano, eu tô dentro de uma piscina, velho. Eu tô dentro de uma piscina. E é a metáfora pra você estar numa piscina de bebida alcoólica, né? Tipo, mais uma vez, pra você não beber pouco. Tipo, bebe que nem um doido. E aí, no segundo verso, tem a conversa dele com a consciência, né? A consciência falando, Kendrick, calma, calma, segura aí. E aí você vê que não adianta muito, não, porque ele logo depois tá se enfiado no álcool, né? E aí no final, como eu falei, eles acabam, mesmo Kendrick não querendo no começo, eles acabam se embebedando, ele e os amigos. E aí, conforme o álcool vai agindo, eles vão perdendo noção da realidade, né? Do que é certo e que é errado. E aí alguém tem a brilhante ideia de, no lugar de deixar quieta a história da Shireen, dos caras que bateram nele, ir atrás lá e tirar satisfação, tentar tipo, cobrar, seja dando tiro nos caras, se for o caso, mas a ideia, pelo que dá a entender, é os caras darem os tiros de aviso para os caras saírem correndo e levarem eles para uma armadilha, né? E até fala lá um cara que se a Shireen estiver lá e a gente pegar ela é bônus, para dar um pau para matar, não fica muito claro. E aí corta e você ouve que os caras saem do carro para dar os tiros, tem os barulhos lá de tiroteio, e os caras, na verdade, não ficam quietos e fogem, eles revidam, né? Nessa, todo mundo volta pro carro e perguntam se está todo mundo bem, e aí um dos caras fala que atiraram no meu irmão, e aí o irmão não responde, e acaba que o irmão do cara morreu, né? O cara que morre é o Dave, e esse cara que tava gritando era o irmão dele, o irmão do Dave, como vai ser chamado aqui pra frente. Essa música, essa parte dessa história, inclusive, e o Kendrick nunca negou isso, tá? Mas tem uma forte influência de um filme, que foi um filme que eu acabei de falar aqui agora, que é o Boys in the Hood, que é a mesma história. Você tem E é um filme com Ice Cube, inclusive. Foi um dos primeiros filmes que o Ice Cube começou a atuar no cinema. Foi uma das primeiras vezes que ele começou a atuar. Um dos primeiros rappers a ir pro cinema. Tipo, inclusive, Ice Cube é uma pessoa muito importante. Viu? É um cara que você tem que valorizar mais aí. Então, e aí você tem esse filme que conta a história, e assim, você tem o Ice Cube, que ele tem um irmão também, e você tem o personagem do Cuba Jr. E o Kendrick até fala dele na próxima letra, na próxima música que a gente vai comentar, que o Cuba Jr. é como se fosse Kendrick Lamar. E isso acontece. O irmão do Ice Cube morre no filme, e ele quer ir lá cobrar os caras que mataram o irmão dele. E o Cuba Jr. chega nele e fala, meu, desiste disso, tipo, já foi, você tem que tocar sua vida pra frente e tudo mais. E eles vão lá cobrar os caras, né? E o Cuba Jr. vive falando pra ele, não faz isso, é uma guerra sem fim. Essa ideia dos negros matarem os negros pro governo não ter que sujar as mãos vem desse filme, inclusive. É um filme que o Kendrick se inspirou demais pra fazer esse álbum. E você vê, eu não vou contar o que dá, né, no filme e tal, mas o Ice Cube vai cobrar os caras que mataram o irmão dele lá, e depois você vê o que acontece, mas é muito parecido, inclusive. E eu acho que é a primeira vez que acontece uma parada realmente séria, né? Tipo, porque, tipo, ele fala das coisas, ele fala da violência, ele fala da prostituição, fala das drogas, ele fala do problema dele com a família. Fala não, né? Os skits mostram muito o problema dele com a família, essa falta de comunicação com a família. Tem uma série de problemas. Mas a primeira vez que o problema sério acontece é agora, né? Tipo, assim, questão. O mais próximo seria antes lá na The Art of Peer Pressure,
Só que quando eles iam ser presos, né? Mas fica claro, Ele consegue eles fugir. conseguem escapar. Então nunca O tinha problema dado não chega. BO mesmo, assim. O problema não chega neles. Isso. O problema começou, né, quando o Kendrick apanhou, né? Mas daí eu acho que é comum, entre aspas, não chega nem aos pés de alguém morrer, né? Uhum. E isso nos leva a Sing About Me, melhor música do álbum. Obra primíssima. Do álbum não, dele, né? Desculpa, mas, mano, não... Ele tem muita música boa, ele tem muita coisa interessantíssima que ele fez, mas, cara, pra mim isso aí é aula, 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 aula. E na nossa opinião também, né, é melhor música de rap all time. Cara, é a minha preferida. Aí eu já não sei se eu digo que é a melhor, porque aí você vai incluir um monte não de melhor, coisa. né? Eu falei errado, mas a nossa favorita. Você vai, mas você vai incluir rima, esquema, flow, Sim. um monte de coisa, mas pra mim é a música, para mim é a minha música preferida de rap, assim, é um negócio que não tem como, velho. O que eu gosto dela é que ela tem, mano, tem tudo, velho. Ela tem a essência do rap, daí a gente vai falar um pouco mais pra frente, da arte em si. Ela tem rima do começo ao fim, mesmo contando uma história mega complexa e densa. E tem isso que o Kendrick já mostrou em outras músicas do álbum, que é misturar, brincar, né, com a produção e a mixagem para contar a história. Isso a gente vai ver fortemente nessa música em dois momentos. E storytelling, né, velho? Que o storytelling dele nessa música é storytelling absurdo. Fora do normal, tá ligado? E é uma música dupla, né? Sing About Me, vírgula, I'm Dying of Thirst. I'm dying of thirst. Cante sobre mim, estou morrendo de sede. Essa parte estou morrendo de sede seria uma segunda música que vem na mesma faixa. Tem, acho que 12 minutos essa música inteira. Compondo duas letras, duas músicas e acho que alguns minutos de conversa, assim, para agregar a história. E aqui tirando é o clímax, refrão, né? Tirando refrão, não repete nada, velho. Não repete nada, tá ligado? E é o clímax absurdo, assim, do álbum. É o momento que o Kendrick muda, é a transição, o ápice da transição dele. E ela tem a Sing About Me, que a gente mais gosta, ela é dividida em 3 versos. Então tem o refrão no começo, aí tem o primeiro verso, que vai falar na perspectiva, né, do irmão do Dave. Dave é o cara que morreu, então o irmão dele. Então o Kendrick, ele tá falando como se ele fosse o irmão do Dave. A segunda vai sendo uma prostituta, que a gente vai falar mais quem é, o segundo verso, né? Pra mim é a melhor coisa, velho. Eu juro pra você, tipo... Assim, é até uma opinião minha, assim, eu encaro a prostituição como uma coisa não comum, assim, mas que existe, sabe? Pra mim é uma troca de favores e tudo mais, tipo... Só que desde a primeira vez que eu vi essa música, cara, eu olhava e falava, mano, é complicado, tá ligado? É complicado. E é por isso que, tipo, ele pra mim se tornou uma coisa tão importante, porque, mano, ele fazia eu me questionar várias vezes, tá ligado? Várias vezes. Mas enfim, a gente vai chegar nesse ponto aí. Você tem essa segunda parte. O segundo verso com a prostituta, e o terceiro é o Kendrick falando por ele mesmo, qual é o papel dele nisso tudo, né? O que ele tá querendo trazer quando ele fala dessas coisas, por que ele tá falando disso. E, mano, vamos começar só falando do refrão, né? Que ele tá conectado com todos esses versos, ele faz a cola, né? Sim. Que é: quando as luzes se apagam, é minha hora de descansar. A única coisa que eu me preocupo é que você cante sobre mim. E aí começa o primeiro verso na perspectiva prometa que você vai cantar sobre mim. Isso. Prometa que você vai cantar sobre mim. Começa o primeiro verso, que é o irmão do Dave. E aí ele conta nesse primeiro verso sobre a admiração que ele tem pelo Kendrick, né? Sobre o que a insegurança tá fazendo com ele, porque, tipo assim, ele vê muito o Kendrick Lamar sendo aquele cara que tá emergindo daquela cidade, ele tá fugindo daquilo, ele tá fazendo dinheiro com a situação que ele tá, né, a questão de ser rapper, ele tá buscando novos horizontes, ele tá buscando sair daquela realidade, e o irmão do Dave tá tipo, cara, eu não me encontro, tá ligado? Tudo que passa na minha cabeça são problemas, eu não consigo sair disso aqui, essa cidade já me tomou, sabe? Tipo, eu queria ser mais como você, eu queria ter as influências que você tem, eu queria ter essa cabeça boa que você tem, sabe? Exato. E ele fala, tipo... E ele tem até um medo de perder o Kendrick, porque ele fala, tipo... Cara, nunca esqueça de mim, sabe?
E tem até o final desse refrão, É, dessa parte dele, que é um negócio que é impressionante, né? mas tipo, porque o irmão do Dave acabou de perder o irmão, né? E a mente dele Uhum, tá completamente distorcida, tá tomada sim. por vontade de se vingar, por ódio. E ele vê que o Kendrick, ele não tem isso, porque ele tem uma paixão, né? Ele fala, infelizmente, eu não tenho uma paixão igual você, que é o rap, pra me Uhum, fazer seguir em frente, pra me fazer sair da situação que eu tô. E ele reflete sobre ele mesmo, como ele tá incapaz de mudar, como ele não vai conseguir sair disso com vida, porque ele vai atrás de vingança, vai atrás de afogar esse problema que ele tem com ele mesmo, que a cidade causou nele, né? E isso não vai acabar bem. Ele fala: eu queria tanto voltar para aquela época que eu era criança, que a gente estava nas ruas aí com inocência, mas não vou conseguir. E ele agradece também o Kendrick, né, por ter segurado o irmão dele nos últimos momentos, quando ele foi baleado. Ele fala sim. que o Kendrick segurou ele que nem um bebê recém-nascido, né, e olhou nos olhos dele. E ele é muito grato ao Kendrick por isso, né, por ter amado ele até o último instante. E aí vem aquele verso final, né, quando ele já tá aceitando que não vai dar bom pra ele, que ele vai É. morrer. Porque, tipo, o cara realmente, ele sabe que a morte é iminente, tipo, nessa vida que ele leva, né? E aí Sim, ele fala, se eu morrer antes de você soltar esse álbum, aí ele, por favor, e aí, tipo, quando ele vai falar o que ele tá pra pensar, tem barulho de tipo, é um barulho de tiro, e é tipo, meu, o cara não sobreviveu, tá ligado? Ele e realmente tipo, morreu antes e aí do entra o álbum sair. refrão, prometa que vai cantar sobre mim, né? Sobre Então, mim, prometo. nessa brincadeirinha dos tiros, você já descobre o quê? Se o álbum sair antes, prometa que vai, aí tem um tiroteio. Então você já sabe que o cara morreu. Morreu também. E o que ele tava Como pedindo quando entra o refrão, né? Então prometa que vai cantar sobre mim. Como ele tá cantando a exatamente. música e o verso é sobre ele, então o Kendrick tá cumprindo a promessa. E isso que você falou dele aceitar, né? É justamente, ele não tem perspectiva, Não porque mais. ele é o exemplo máximo do como essa cidade, essa desilusão dessa vida pode causar em você, né? Se você não tiver para onde olhar. Sim. E Ele meio que aceitou o destino dele, aceitou, né? né? Tipo, Aceitou e, tipo, já era. E a gente e é por descobre isso que. até que no final dessa música que aconteceu uma certa coisa que poderia ter trazido ele de volta, mas como ele já estava muito fundo nessa Uhum. estilo de vida, não adiantou. E aí entra o segundo verso. E aí já pode dar o histórico lá de É, quem é essa é, mulher. é a irmã da Kisha, isso? Irmã da Ela Kish. é a irmã da Kisha. Que a Kisha era uma prostituta, né? Que vivia também em Compton, na cidade onde o Kendrick estava. E no álbum, no Section 80, o Kendrick tem uma música que ele fala sobre a Kisha, né? Kisha Que Song. chama Kisha Sung. E ele fala sobre a Kisha nessa música, ele fala sobre a prostituição. Ele fala como é a vida de uma prostituta, só que ele fala de uma perspectiva ali dele e como ele enxerga a Kisha. Só que ele expõe demais algumas coisas, né? Tipo, ele fala sobre a vida da Kisha, como ela vivia e tudo mais. E provavelmente nessa vida pessoal dele, nesse meio tempo, essa irmã dele veio. A irmã dela, na verdade, veio cobrar ele, né? Fala, meu, você não deveria ter falado um monte de coisa, você expôs minha irmã, tipo, e agora minha irmã é uma prostituta que o mundo conhece, tá ligado? Sim. E nesse verso, nesse segundo verso, é a irmã dela falando sobre como o Kendrick foi responsável nesse ponto. Ela acabou E morrendo, né, irmã dela. sim, A sim, Kisha, no caso, né? a Não a Kisha irmã. morreu. Sim. E aí ela vem cobrar pro Kendrick e falar, mano, que você vem se meter na minha vida? Você não sabe o que eu Uhum. vivi, você não tá na minha pele. Aí ela começa a falar de um histórico bem zoado do que levou ela a esse caminho, né? Tem uma parte até que ela fala que a primeira vez dela foi com 3 homens num Três caras, um quarto. quarto. Mano, É, e muito pesado, gráfico. é muito. E é gráfico demais, demais. Mano, tem um negócio que ela fala que. Nossa, velho, dá até uma tremedeira. Que ela fala que, tipo, um dos clientes favoritos dela era um cliente que levava droga pra ela, tá ligado? Tipo, E ela fala pro Kendrick como. que você estaria Ela me virou ajudando. prostituta. É porque a gente Ela não virou falou, mas ela virou prostituta. prostituta também, sabe? Tipo, Isso. foi. É meio que isso, entendeu? É esse paradigma de, tipo assim, você preto, pobre nos Estados Unidos, ou você vira criminoso. Se você é homem, você vira criminoso. Se você é mulher, você vira prostituta. São os caminhos que você tem, entendeu? Tipo. É. E aí ela fala num verso que
você acha que tá me ajudando? Você estaria me ajudando se você me comprasse, tipo, pagasse pra transar comigo. Aí ela fica falando que nunca vai desaparecer, nunca vai sumir, nunca vai sucumbir. Isso no final do verso, né? E você já vê, enquanto ela tá falando um monte de coisa, o tom de voz vai dando um vai dando um fade-out, né? fade Vai out, abaixando o volume. E ela isso vai ficando pode como se indicar, fosse... pode tipo, ela indicar vai que ela ficando, tá se afundando ainda mais ou que o Kendrick desistiu, porque não tem o que fazer com essa pessoa. Ou ele já não dá mais voz para o que ela fala, exatamente, que é triste, tá ligado? Ou ela tá nessa vida e, tipo, não tem mais o que fazer. Não tem realmente mais o que fazer. E eu acho legal que aí, tipo, porque assim, o erro dele no Kisha Sang foi essa coisa da exposição. E aqui, querendo ou não, eles põem de novo, tá ligado? Eles põem tudo o que ela foi cobrar lá ele. Então, meio que pode até ser que ele tenha um medo de que o final dela seja igual ao da Kisha, sabe? Então ele fala, eu vou deixar ela em paz. Porque, tipo, eu não tenho o que eu fazer mais com essa mina, tá ligado? Tipo, não tem. A pessoa tá muito distante Já pra ser era. puxada de volta. É. E, de novo, esse verso mega pesado, mega gráfico, a mulher cobrando dele, não entendendo por que ele fez aquilo. E aí entra o refrão. Mano, pra mim nossa senhora, é muito pesado, velho. É muito pesado esse momento. E o terceiro verso, que é meu favorito, você falou que o seu é o segundo, né? É porque, mano, pra mim, eu ainda, é como eu te falei, eu ainda enxergo prostituição dessa maneira, mas é pesado, tá ligado? Tipo, você vê, mano, que vida de merda que essa mina leva, tá ligado? Ah, sim. Uma já levou e a outra tá levando, e tipo, qual que é o futuro? O que vai mudar, sabe? E aí, pra mim é muito pesado, velho, é muito pesado. E aí entra o terceiro verso, que ele colando tudo isso aí, que aí que, tipo, eu fico de boca aberta como ele consegue conectar essas histórias e falar do propósito dele, contar de como ele mudou, de como ele se encontrou, e ao mesmo tempo com várias punchlines. Aí ele usa a verso do Nas, né, que o primo do sono, a morte é prima do sono, e a gente também não falou da produção, né? A produção dessa música é um violãozinho bem suave. É uma música, cara, que você sabe que o sample dessa música é o mesmo sample que usam na Still Dre, do Dr. Dre, né? Com o Snoop Dogg. Não sabia. É o mesmo... Aquele que faz... Quando ele faz o Dre tirou dali. E aí ele ele só pegou uma nota, né? O Dre pegou, tipo... um pontinho ali e deu loop, sabe? E o Kendrick já pegou uma parte maior já. E aí, esse sample é um sample monótono, ele é loop, ele fica em loop, em loop, em loop, em loop. Ele, sim, pra quem não entende a letra, é até ruim de ouvir, porque, tipo, ele só fica naquilo. A galera não dá muita atenção se ouvir, sem prestar atenção na letra, né? Aqui no Brasil é uma música que não estoura nunca, porque, tipo, a maioria das pessoas não entendem e, tipo, fica aquele loop, em loop, em loop. Até lá fora mesmo, a galera não dá muita atenção, porque não é aquilo que chama os ouvidos pela sonoridade melódica. Isso é. Mas lá é mais fácil. Mas é justamente pra você prestar atenção na letra, né? O beat não pode chamar mais atenção. E é aula. Aí o terceiro verso é autorreflexão total. E expondo, né, o lado dele, porque, tipo, no primeiro ele só ouve, né, do irmão do Dave, quanto ele considera o Kendrick, e no segundo ele só toma paulada. E aí no começo desse último verso, da primeira parte da música, né, ele começa a falar que já vem com vários elementos religiosos, né, falando que ele pretende ir pro céu, e ele vê isso como uma missão, o rap dele. Então, já fica claro aí que ele se encontrou, ele sabe porque ele tá na Terra, o que ele tem que fazer, que é tentar mudar a vida das pessoas, né, através da arte dele. Aí isso se conecta com o segundo verso, né, eu também quero ler um trecho, que ele fala, primeiramente, que ele amava realmente o Dave, né, que é o garoto que morreu, isso como se ele estivesse falando pro irmão dele, e aí ele fala sobre a Kisha, né, já rebatendo e já expondo o lado dele. Então ele fala, a situação da sua irmã foi a que me levou para a direção de falar sobre algo que cura mais do que uma tela de TV. De nenhum modo eu estava tentando ofender ou me meter, e a vida pessoal dela eu estava tipo, tem que ser contada. Se não amaldiçoou a vida de 20 gerações após a dela, exatamente o que aconteceria comigo se eu não continuasse rimando ou no lugar tivesse me distraído por dinheiro, drogas, ou 4, 5.
Eu conto vidas, todas nessas músicas. Olho para os fracos e choro, orando para que um dia eles sejam fortes, lutando pelos seus direitos, mesmo estando errados. Espero que pelo menos um dia vocês cantem sobre mim quando eu for embora. Eu sou digno, eu me esforcei o suficiente. E aí a gente pode destrinchar tudo isso aqui, porque linha a E linha eu tem acho muito significado, legal, né? e eu acho legal que ele põe essa coisa do espero que vocês cantem mim quando eu for embora e tal. Que foi a mesma coisa que aconteceu com a Kisha, com o irmão do Dave, com o Dave, com a irmã com a própria Kisha, a irmã da Kisha. Quantos números aí? Não, eu contei 4 pessoas, porque é a Exatamente. Kisha, a irmã da Kisha, né? O Dave, irmão do Dave. Porque ele se põe numa posição, tipo, cara, eu sou igual a eles, entendeu? Então eu também espero que vocês cantem sobre mim tipo, quando eu for embora, tá E ligado? não, e eu perguntei isso dos números, porque ele brinca com isso no verso, né? Ele fala drogas ou 4 5, né? 4 5 seria ponto 45, que é uma pistola, né? Então ele tá falando de Sim, violência de sim, arma. Mas aí sim. 5, ele continua, eu conto vidas, né? Então ele tá falando do Dave, do irmão do Dave, da Kisha, da irmã da Kisha e dele. 5 vidas que ele falou nessa música. Sim, sim. Ah, não, é porque as referências cara, é coisa pra se perder, assim, tipo, a gente começa a se É, perder. E eu acho legal que é aqui, se eu não me engano, é a primeira vez que ele começa a mostrar o quão importante a religião é na vida dele, quanto a religião conseguiu começar a mudar ele, sabe? Colocar coisas na cabeça dele sim. para ele mudar, sabe? E eu acho isso muito interessante. O Section 80 é um álbum que ele aborda muito a religião, né? Mas você não tem por que que isso tá nele, né? Você não tem uma explicação para isso, aí o Good Kid faz Isso. essa construção, né? E ainda Uhum, vai ter mais no final dessa faixa, sim. mas tipo, ele falando da maldição da vida de 20 gerações após a dela, mano, esse verso aqui para mim tem a essência do que é o rap, velho. Porque fala sobre legado, né? Que ele quer que cantem sobre ele quando ele estiver morto, seja isso no sentido da Kisha e do irmão do Dave, ou de ele como artista, né? A arte dele, ele quer Uhum. que ecoe por gerações, mesmo depois dele morto, e ele quer que tenha uma boa influência. Ele fala também sobre as pessoas refletirem, né, com o que ele está falando, quebrar esses ciclos, né? Esse ciclo da irmã da Kisha seguir o caminho da Kisha e provavelmente a filha dela seguir o mesmo caminho Uhum. a partir de uma música. Que isso aconteceu com ele, né? A paixão do rap com certeza influenciou na cabeça dele a ponto dele escapar dessas armadilhas que Compton Uhum. fez, né? E é um negócio que os Racionais fazem muito também, né? Esse papo de o rap conseguir quebrar ciclos, né? Conseguir educar. Sim, sim, E com aí, mano, o certeza. Kendrick pergunta se ele é digno. Pelo amor, né, Kendrick? O cara digno Não demais, se, por favor. não se questiona assim, velho. E sobre esses negócios dos 20 anos é interessante também, porque ele fala muito passado também, né? Tipo, muitas pessoas morreram pra. E, cara, e isso é uma coisa que isso é muito pessoal. Eu, Murilo, por exemplo, eu acho isso muito importante, tá ligado? A gente saber de onde as coisas vêm, sabe? Influência. Porque, por exemplo, ele fala, tipo, essa coisa das 20 gerações, mas porque, tipo, ele tá correndo por gente que morreu lá atrás, tá ligado? Pra ele chegar onde ele tá ligado? E não Sim. falo do Tupac que morreu na década de 90. A Eu falo gente de de gente Compton, mano. que não só contam, cara. Você tem uma série de artistas, tipo, os negros que fizeram, que participaram do jazz, do soul, R&B, que fizeram músicas lá atrás que ninguém valorizava, tá ligado? Que sei lá, você colocava uma cara branca, que era uma parada muito mais interessante, você pegava uma música majoritariamente negra e colocava uma cara branca, que era uma coisa muito mais interessante, e a música se tornava muito mais interessante. E o cara que escrevia aquilo, que obviamente era um cara negro, morria às mínguas, às mágoas lá, tá ligado? Ah, Chorando, sim. sabe? E aí ele tem essa coisa de tipo. Ser um símbolo, né? Sim, e ele tá tipo, cara, eu não quero morrer ferrado igual a galera morreu lá. Eu quero que vocês me entendam, eu quero que minha mensagem seja positiva enquanto eu estiver vivo. Eu tô trabalhando pra isso. E ele fala que quer que isso viva pra E até sempre, ser né? reconhecido, né? Que ele Sim, fala no sim. começo do verso, não falei aqui, mas ele fala que ele tem medo de morrer e se ele morrer, pelo Ser menos que a mãe esquecido. dele fique viva bem, né? Depois que ele Sim, morra, sim. depois que ele vai embora. Uhum. E mano, eu acho muito bonito esse verso porque é justamente isso. Tudo, tudo da cultura de rap, hip hop, a essência majoritária tá aqui.
de o poder transformativo disso. Nunca uma música comercial vai bater isso aqui. Salva vidas, né, velho? Isso salva vidas. Salva. Ele fala, né? É que eu acho que aqui no Brasil isso ainda nada. Você tem o samba aqui e tudo mais, mas, tipo, no mundo, tipo, eu acho que o rap foi a primeira música, assim, majoritariamente, tipo, de um povo mais discriminado e tudo mais, que começou a salvar vidas, tá ligado? Começou a salvar vidas, sabe? Tipo, hoje você tem o funk, hoje você tem um monte de MC de funk, essas coisas, mas você tem essa coisa do rap sempre ter salvado vidas, cara. É que, mano, eu vejo que o funk, ele salva, mas, tipo, é a maioria, porque... né? É que, tipo, é como se o rap criasse uma mentalidade, uma cultura de mudar a vida da sociedade, né? Eu ia chegar aí, porque o rap, ele tem a mensagem, ele é responsável, à medida que o funk não é, muitas vezes. O funk é mais pro artista e o rap é mais uma é um movimento social, né? Pode falar aí. Você ia falar que ele fala justamente isso, que o rap salvou ele, né? Que era mesmo, ele fala que teria acontecido a mesma coisa com ele, né? Que ele teria se afundado se não fosse o rap. Ele teria se distraído por drogas, dinheiro e armas, né? E violência. Ele teria sido mais um. E aí, com o final, né, desse terceiro verso do Kendrick, dele falando sobre tudo isso que a gente comentou, a gente ouve o irmão do Dave, né, falando sobre... tá cansado sobre tudo, sobre aquela realidade, e tanto nas palavras dele mesmo, ele fala, cara, eu tô cansado dessa realidade, tô cansado de ter que fugir, de provar as coisas, ele fala, eu tô cansado, não aguento mais isso. E é muito legal que nessa parte, tipo, o beat, ele acalma, tipo, antes do irmão Dave entrar, ele acalma e fica, tipo, meio que um ruído, assim, de fundo, como se fosse só meio que um som ambiente, ele falando, e o som do telefone, né? E aí, quando ele acaba de essa reclamação e tudo mais, que ele tá se queixando de não aguentar mais esse tipo de vida. Ele tá falando, né, que mataram o irmão dele, e ele e os amigos estão loucos pra ir atrás de vingança, né? Isso é antes da Sing About Me. Então é antes do irmão do Dave vir o papo pro Kendrick que ele admira e tal. E fica aquele som que eu falei, aquele som meio ambiente, meio um grunhido, assim, meio... Você sente que ele tá mal, sabe? Tipo, de fundo. E aí, do nada, no final da frase dele, meio que vem uma voz meio angelical, assim. Pra mim, parece muito uma coisa meio celestial, meio divina mesmo, sabe? Tipo, parece que estão mandando um anjo, tipo, pra ele naquele momento. E aí começa um beat repetido em loop e com aquela voz de fundo. E aí volta o Kendrick rimando, falando sobre como ele sabe que ele é bom, que ele pode sair daquilo. E aí ele volta a falar daquela coisa que eu tinha dito do filme do Boys in the Hood, que tem o personagem do Cuba Gooding Jr., que ele é um personagem que é bom dentro de um mundo louco também, porque ele vive ali se eu não me engano é Compton também. E como eu falei, o personagem do Ice Cube quer vingança e esse personagem do Cuba Gooding fala, meu, esquece isso, sabe? O que eu tinha dito anteriormente. E essa parte da música é muito parecido com isso, porque o Kendrick começa a falar, meu, eu sei que eu sou bom, eu preciso fugir disso, isso é um ciclo, se a gente for se vingar, depois eles vão vir se vingar, tipo, vai continuar nisso, e isso não vai nos levar a nada. Tem o negócio da aposentadoria, né, que você tinha falado. Isso, que ele fala que ele não aguenta mais que eles mesmos se matem, né, irmãos se matando, que negro, black on black crimes, né, que falam. Que isso não deixa a aposentadoria, então não deixa nada de bom para ele, só prejudica a situação de todo mundo lá. E diferente de você, eu não vejo essa parte angelical como algo bom, né? Eu vejo mais como um aviso divino de sua última chance, porque eu sinto uma urgência nesse segundo beat, um negócio meio amedrontador, assim, falando, mano, se eu não sair disso agora, eu vou acabar me ferrando, eu vou acabar me afundando igual essa galera que acabou morrendo, né? A gente viu em Sing About Me, acabou se perdendo nessas armadilhas de Compton. E ele também fala que não aguenta mais pecar, né? Que isso vai se refletir no final da música, que a gente vai ter outro skit falando o que acontece com essa galera. Mas são 5 versos dele falando isso, né? Que não aguenta mais essa vida, que ele precisa mudar, que não vai levar a lugar nenhum esse estilo de vida. É o que marca a transição, né, cara? Eu acho que essa é a música que, tipo, ele muda, tá ligado? Sim. Essa é a música que
realmente vai, porque se eu não me engano depois vem Real, né? Real é, ele falando, é basicamente uma exaltação da mudança, né? sim, e aí ele falando sobre como hoje, tipo, hoje, aquele momento, ele se reconhecia como um cara diferente. Sim. Então, eu acho que Sing About Me and I'm Thirsty, tipo, ele vai falar dos problemas, vai falar, chega, tá ligado? Sim. É o estalo, é o que vai, é o ponto de virada dele ali, sabe? É o que vai E, fazer ele mudar. e tipo, I'm Dying of Thirst, ela é antes da Sing About Me, né? E a gente vê esse elemento religioso de novo muito presente no final da música, inclusive, na própria produção, né? Que parece um coral angelical, seja para avisar que vai dar merda, ou seja para falar que chegou a salvação, porque aparece uma mulher que faz a galera lá aceitar Cristo, né? Tipo, ela vê uma mulher chega e vê o Kendrick e os amigos falando que são cheios de ódio, que querem se vingar, e ela fala: vocês estão morrendo de sede, a única salvação de vocês é aceitar a Deus, né? E é onde a gente volta aí, a gente volta lá naquela reza É do verdade. começo do álbum, a gente volta, e aí agora a gente entende o porquê que tinha aqueles garotos rezando no começo do álbum. Então nada Isso. mais é do que a redenção deles, entendeu? Tipo, essa mulher encontrou, né, eles e começou a conversar com eles e falou: Meu, talvez a religião seja uma coisa para salvar vocês. Então, aquela reza lá do começo Foi é o que deles reflete mesmo, né? aqui, isso, rezando sobre, tipo, meu, a gente encontrou o caminho e a gente vai sair disso. Então, é a reza do começo. E aí, quando o álbum se encontra, o álbum Sim. fecha todo. E aí, depois daqui Meio pra que o frente, é uma plot história flecha, né? E agora é só fecha. um epílogo. Isso, e aí depois E é tipo as consequências dessa mudança dele. Daqui pra sim. frente, as músicas, a consequência dessa mudança dele. Vale E falar também, né, que não é nada tão simples assim, porque isso é uma outra coisa muito louca e muito sutil e genial que o Kendrick faz, que é a aceitação não é milagrosa, porque o irmão do Dave, que tá em Sing About Me, ele também aceitou a Deus, ele estava junto na situação, aceitou, igual o Kendrick, e os uhum, dois tiveram caminhos diferentes, né, porque essencialmente eles são diferentes. O Kendrick tem sim, algo lá para se segurar, que é o rap, ou não necessariamente precisaria ser o rap, né? No caso dele que fez com que essa aceitação valesse de algo. E o irmão do uhum, Dave já estava tão consumido que não serviu de nada, né? Ele acabou sim. indo para vingança de qualquer jeito. E É porque ele não aceitou de verdade, digamos assim, né? Ele falava muito sobre Cristo, mas ele levava um estilo de vida em que Cristo não estava empregado ali, e nem sabe? teria Tipo, como, né? então. O cara já estava dominado, tipo, ele já tinha morrido antes. E o que eu acho sensacional dessa música é que, tipo assim, e aí, tipo, ela, a mulher fala, né, qual o problema deles e tudo mais, e ela começa a rezar com eles, e ali, é uma metáfora para essa mudança. E eu gosto muito que quando acaba, e é o final da música, essa reza acaba, você tem uns segundinhos, assim, tipo, meio que de reflexão mesmo, sabe? Tipo, pra você conseguir digerir o que aconteceu. Porque até ali era o Kendrick falando dos problemas, mas ele ali no meio e ele não sabia como sair e tudo mais. Aí nessa música, tipo, ele conseguiu sair, mas é tanta informação porque você tem que digerir o que aconteceu com o irmão Dave, com a irmã da Kisha, sobre os pensamentos, tipo, Do dele. Kendrick. Isso. Você tem que digerir o outro verso que ele fala sobre, do nada ele tá falando que ele é bom, ali ele fala com uma firmeza que você nunca tinha ouvido antes, porque ele tá sempre naquela dualidade. Então, a primeira vez que você ouve ele falando que ele realmente é bom, que ele que vai mudar as coisas, e aí, tipo, vem a reza. E aí, tipo, é muita informação. E aí, quando essa música termina, você tem aqueles segundinhos ali pra, tipo. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, eu pausei. Antes de começou Real, mas eu dei pause, tá ligado? Eu falei, peraí, gente, deixa eu digerir tudo isso aqui, tá ligado? E aí eu falei, não, animal, animal. E isso se conecta também com o terceiro verso da Sing About Me, né? Que tem toda aquela carga religiosa dele falando que quer Sim. aceitar, que ele quer ir para o céu, né? Que ele encontra a missão dele e aí se conecta as coisas, porque essa Uhum. missão veio, né? Ele aceitou a Cristo, ele viu que o papel dele é esse, ele tem uma responsabilidade imensa com o rap, com as Sim, músicas que ele faz, o poder de mudar a vida. E ele se encontrou, tipo, não tem mais sim. obstáculo na vida dele. Ele não tá mais decidindo se ele vai ser o moleque que vai se encaixar lá na sociedade de Compton da parte de gangue, de crime, de violência, ou se ele vai ser aquele moleque excluso,
que virou um cara totalmente religioso fechado. Ele se encontrou como um meio termo lá. Ele não tem nada que pare ele agora, porque ele tá bem com ele mesmo. Eu costumo dizer que essa é a transição do K-Dot pro Kendrick Lamar. Ele vira Kendrick Lamar nessa música. Ele deixa de ser K-Dot pra virar Kendrick Lamar nessa música. Ele vira o Kendrick Lamar nessa música. O K-Dot é o nome antes dele virar o Kendrick, né? De ir pra TDE. E tinha um estilo meio diferente, né? Ele fazia mais umas músicas inconsequentes, um negócio mais pra baladinha, não tinha tanta responsa. Sim. Então tem essa versão aí mesmo. E esse álbum, eu acho que esse álbum tem muito essa missão também, viu? De mostrar que ele mudou realmente. Porque Você vê as músicas dele antes, os álbuns antes, o K-Dot, tipo, ele fazia uns negócios e fala, eita, o bicho tá ousado. E aqui ele já tem uma responsabilidade muito maior, tá ligado? E aí você vê que realmente ele virou o Kendrick Lamar com essa música. E aí vem Real, né? Inclusive, você já pode falar que já é essa música que revela quem é que tava lá orando, né, com eles. Quem era a mulher. Que era a mãe dele? No caso... não, eu falo, não tem... O que eu falo é que, tipo assim, eu amo Real, né? Real, pra mim, é uma música muito... É uma música de autoafirmação, sabe? E é o Kendrick durante a música inteira falando... Se encontrou, né? Cara, mas é ele falando assim, eu sou um cara realista, eu sou um cara, eu preciso de mim, basta de mim, eu me encontrei, eu finalmente estou bem. E aí ele tem as dualidades dele, tipo, como todo ser humano tem, né? Mas é ele falando, eu estou bem, hoje eu consigo me identificar como pessoa, hoje eu sou um cara real, é isso mesmo, sabe? Ele não precisa mais usar máscaras, ele não precisa ficar fingindo as coisas. Não é como se Compton também não tivesse deixado coisas dentro dele que, o cara virou um anjo agora. Não, Compton deixou marcas nele, né? Sim. Isso faz parte de quem ele é, ele aceitou tudo isso, sejam os traumas e tudo, e tá pronto para lidar com isso a partir desse ponto, né? E ele fala das dualidades dele, né? Sim. Na música. Esse álbum é quase barroco, né, mano? E uma coisa que eu acho legal... Eu não tinha pensado nisso, não. Uma coisa que eu acho legal nessa música é que no final... Tipo, quando a mãe dele liga, a gente fala melhor disso daqui a pouco, mas, tipo, você vê que o rap já estava começando a dar frutos, né? A mãe dele fala que um cara lá de uma gravadora chamado Top Dog ligou para ele e quer chamar ele lá pro estúdio para gravar, para ele levar o empresário dele lá, o Dave, e ela falando, mano, vai pra frente como um adulto, não seja mais uma criança, tenha responsabilidade com isso, porque ele tinha já o sucesso, né? O K-Dot já tinha sucesso regional. Todo rapper, assim, que começa jovem, ele faz mixtape para vender na rua, passando em fitinha, em CD. Mas isso tava dando reconhecimento para ele, né? Chegou numa gravadora, e é a gravadora que ele tá até hoje. E é isso. Ele colheu bons frutos. Colheu não, ele plantou bons frutos e tava colhendo, né? O cara que acredita muito em karma, ele fala isso até na Art of Peer Pressure. E sobre essa mensagem da mãe dele, eu acho que é a coisa mais linda do álbum, assim, disparado, velho. Acho que foi um bagulho que, primeira vez que eu vi, falei, caramba, velho, que bagulho bonito, velho, esse discurso da mãe dele. Porque até no modo que ela fala, porque, tipo assim, todos os skits que tem ligações da mãe ou do pai antes dessa música, de Real, sempre é um momento conturbado. Então, na primeira faixa lá, a mãe dele perguntando, onde você tá? Caramba, cadê minha van? Você saiu com a minha van, onde você tá indo? Seu pai me enchendo o saco com essa coisa de dominó. E no fundo, você ouve, tipo, uma bagunça. Você ouve o pai perguntando, cadê meu dominó e tal? E aí, na outra música, skit também de ligação. E aí, de fundo, o pai dele, tipo, xingando a mãe dele, tá ligado? Tipo, falando várias paradas assim. E em Real, é a primeira vez que quando termina... É um áudio limpo, tipo, você não ouve nada, você só ouve a mãe dele falando, obviamente, é a voz de telefone, mas é a primeira vez que você ouve a mãe dele falando, e a mãe dele falando dele com orgulho, com a mãe dele falando, tipo, que legal, tá ligado? E uma coisa que ela fala que eu acho muito interessante, e eu acho bem legal, assim, sobre essa coisa da responsabilidade, ela falando, volta, tipo, volta, eu não peço nem pra você voltar pra ficar, mas volta, tipo, pra ensinar, que eles falam black and brown kids lá, né, porque eles diferem da criança que é preta, da criança marrom, da criança que é light skin nigga, que eles falam que é a mais clarinha, tipo, quase branco,
Então ela fala e volta, tipo, volta pra ensinar, tipo, os Black and Brown Kids, sabe? Tipo, porque você foi longe, você pode ser inspiração pra essa galera, entendeu? Então, tipo, volta, explica isso pra ele e tal. E eu acho muito lindo que ela termina, tipo, meu, depois a gente conversa. Pela primeira vez ela não termina, tipo, caramba, onde você tá, meu, que saco. Não, ela termina, tipo, meu, eu espero muito que você volte, tipo, pra gente conversar, sabe? Ela tá feliz, ela tá livre, tipo, eu acho muito legal E isso. isso é mais uma evidência, né, de porque o Kendrick também conseguiu sair dessa armadilha de Compton, né? A criação dele, né? Você vê que Sim. enquanto Uhum. muita gente não tinha um lar bom, ficou indo de foster home, né, casa adotiva para casa adotiva, ou teve pai envolvido com crack, teve epidemia do crack lá, Section 8 até aborda isso. Aos anos Ele 80, teve, né? ele teve uma criação boa, isso tá aí, né? Tá presente Sim. nessa música com a mãe dele falando. Uhum. E a produção, essa música é a que eu menos gosto no álbum, a que eu Nossa, menos ouço, sacanagem, nossa, porque, velho. mano, a narrativa já tá na minha cabeça, eu ouço mais, tirando Sing About Me, que toda vez que eu ouço eu me emociono, inclusive chorei e esqueci de falar disso, quando eu Mas ouvi a é linda primeira essa, vez e essa, prestei essa atenção. música, essa música é... Mas eu não gosto muito da produção de Real e eu ouço menos, né? Tem a Anna Wise lá Ana, cantando. eu ia falar isso agora, tem Ana Wise, velho. Como não? E eu acho ela meio. Mano, e tem uma partezinha dela no final que, nossa, juro pra você, se eu tô no ônibus, eu ouço de olho fechado, assim, que é ela cantando, Sing my song is all for you, sing my... Eu não sei se você lembra dessa parte que ela canta no finalzinho, que ela fica repetindo, né, essa frase de Sing my song is all for you. Tipo, cantar minha música é tudo que eu posso fazer por você. E aí tem uma levadinha gostosa, assim, nem parece rap, tá ligado? E aí Parece já uma corta ondinha, né? pra... O refrão, que ela É, fica real, real, é. real, really, real. E aí É, depois já corta pra mãe. Mano, é uma música pra aquecer o coração, velho. É uma música que fala sobre vida, tipo, sobre mudança. Eu adoro, sim. adoro essa música. É o fechamento do arco mesmo. É, Literalmente o fechamento do arco, porque a próxima música, ela meio que pega essa linha reta, que é a transição do Kendrick, dobra e cola. Faz um ciclo, que é Compton, né? Compton com o nosso Dr. Dre, provavelmente não escreveu nada, né? Foi Não, só né? no ghostwriting. O Kendrick que escreveu, né? O Dr. Dre não tem habilidade pra rimar daquele jeito, né? Mas a voz dele, pelo menos, tem muita presença, né? Sim, Não nessa, né? Mas na The Recipe, quando ele sim. fala Every morning when I wake up, aí, bom. E eu fiz essa cara aqui, velho, porque pra mim, questão de produção, essa música arregaça, velho. Que é o beat do Just Blaze, mano? Just Blaze! Mano, com um backing vocal do, tipo, mano, eu já imagino, tipo, um backing vocal, tipo, de uma galera gospel, assim, cantando. Nossa, é impressionante, velho. E o beat, tipo, muito, muito Compton, tá ligado? O beat é a identificação. É aquele que tanto elemento que tem sonoro, né? E eu lembro que no É, final tem uma parte que é quase um solo de sintetizador com meio que um Daft Punkzinho. And no nossa. city quite like mine. E aí começa o E sintetizador. E, mano, brilha demais esse beat. Eu não isso dava tem muita música, moral. e isso é muito. Nossa, pelo amor de Deus, velho. Isso é Não, muito é, R&B, tá ligado? Eu que sou apaixonado por R&B, eu muito ouço e West falo, Coast nossa de senhora, novo, né? Não muito tinha West como não Coast, ser, muito porque West a Coast. música com Dr. Dre, e como o nome diz, é uma música exaltando a cidade, né? E eu acho isso muito da hora, velho, porque é um negócio complexo que também a gente vê em Racionais, que é a mesma coisa. Você tem uma Uhum. região que é problemática, assim como todas, né? Todo lugar é problemático de certa forma, mas periferia, Compton, favela, quebrada, que seja o nome que você dá, tem certos problemas específicos, né? Mas isso não tira o carinho que todo mundo que sai de lá tem, né? Porque todo mundo sabe que, mesmo tendo todos os problemas de droga, de prostituição, de crime, você tem lá gente muito boa, gente talentosa, gente que dá valor às raízes. Sim. E que também o problema dessas cidades, 90% não é culpa deles, tipo, é um problema social, né? É E coisa que já vem de muito tempo, né, velho? muito tempo, é uma herança, né? E eu gosto porque no terceiro verso ele chega lá para praticamente fala sobre o NWA, né? E como a Compton foi representada, ficou internacional por causa de artistas de rap, e ele tá com o Dr. Dre na música. Então você Sim. imagina a emoção do cara, né? Inclusive tem um vídeo muito famoso na internet que é quando o Kendrick recebe a tocha simbólica, né, do rap da Costa Leste.
E é o Snoop Dogg que tá entregando pra ele, né? Ele fala lá, pode levar essa tocha, você é bom de verdade. Aí o Kendrick é abraçado pelo The Game, que você falou, que Eu ele também falei, é de não. Compton, Uhum. pelo Snoop, eu acho que o Dre tá lá também, e ele começa a chorar. Mano, impressionante. Mas é muito bonito de ver, velho. Emocionante de ver. E eu gosto muito do refrão, que o refrão é uma simbologia de tipo, mano, essa é minha cidade é uma merda, mas tipo, é a minha cidade, não fale mal, só eu posso falar mal, é tipo isso, tá ligado? Que ele fala que o refrão era tipo, Compton, Compton, ain't no city quite like mine, tipo, ele fala Compton, Compton, mas não tem cidade nenhuma que seja igual Igual a a mim. minha, tipo, eu posso te citar vários problemas como eu citei o álbum inteiro, mas nenhuma cidade é igual a minha, tipo, eu ainda assim eu a amo. Então aquela coisa, é um álbum, ele tem até um final otimista, tá ligado? Que Sim. tinha tudo pra não ser, tudo pra não ser. O cara tá falando de desgraça o álbum inteiro e o final do álbum é otimista. Ele fala: minha cidade é boa, a gente tem esperança ainda. É isso, exatamente, até porque ele tem que deixar uma imagem de esperança. Sim, E isso tem muito a ver com a aceitação, né, também dele, porque ele vê que ele não seria quem ele é se não fosse por Compton. Por mais sim, problemas sim. que tenha lá, fez parte da formação dele como pessoa. E Exato. isso da cola, né, que ele faz o ciclo e fecha, é porque na última música Unreal, né, você ouve meio que um barulho de uma fita saindo de um toca-fita, como se tivesse acabado a narrativa lá. E o final dessa música tem uma skit que é o Kendrick falando: mãe, eu vou pegar a van emprestada, já volto. Uhum. Que é antes de toda a nossa história, né? Quando ele tá pegando a van para ir para Kisha, a gente vê que essa música pode ser o começo de tudo e ao mesmo tempo ela fecha a narrativa, fechando um meio que Compton, você fala? Compton, Sabe o que eu vejo ela faz um muito? ciclo, né? Que é isso, mano, porque isso vai se repetir inúmeras vezes com Uhum. inúmeras pessoas Sabe o e que eu vejo? pode falar. Pode falar. Mano, isso aqui vai acontecer inúmeras vezes e, de novo, vai acontecer gente, vão ter finais diferentes, vai ter gente que vai sair desse ciclo, vai ter gente que não vai ter. Mas uma Uhum. certeza que eu tenho é que você pode escapar disso e com certeza vai ter muita coisa boa saindo de Compton aí, Sim. se tudo der certo. O que eu vejo muito é que nem eu falei, tipo, eu vejo muito é ele dentro da van meio que contando a história. E eu imagino muito o final, ele tirando a fita tipo de dentro da van, como se ele tivesse gravado tudo aquilo e ouvindo dentro da van, sabe? E Compton fosse uma coisa à parte, tipo, como a história acabou, tipo, Real meio que é o final, tipo, falou, ó, eu venci. E aí Compton é ele falando sobre a cidade. E é exatamente o que você falou, é o ciclo. Porque ele pode estar apresentando a cidade no começo, antes de Shireen, ou ele pode estar finalizando no final com depois de Real, sabe? Depois que ele virou o que ele virou, e a mãe dele pede pra ele voltar, e ele tá em Compton falando, tipo, meu, voltei, tipo, é isso aqui, tá ligado? Então realmente é um ciclo, o álbum é um É, ciclo. E aí, fora isso também, a gente, assim, o álbum termina, né? Mas aí a gente tem 4 faixas que são adicionais, são bônus, né? A gente tem The Recipe, tem Black Boy Fly, não na ordem, tá? Black Boy Fly, Now or Never, tem a participação da Mary J. Blige, e a gente tem o Bitch Don't Kill My Vibe com uma participação do Jay-Z, né? isso. A The Recipe, de novo com Dr. Dre, ela foi, se eu não me engano, ela foi lançada como um single para divulgar a versão deluxe. E eu gosto muito dessa música. Eu acho a produção dela absurda, muito gostosa de ouvir. Tem não sei que instrumento é, mas lembra um violino muito forte. O beat é. Muito bom o beat. E ela é uma ode ao West Coast, né? O refrão fala de maconha, weed, né? Weather, que é o clima, e mulheres, woman, então seriam 3 Hs que são símbolos da Califórnia. E E é o que eles vão aí, buscar lá, né? É o que todo mundo vai é, buscar na Califórnia. É pegar a mina, fumar maconha e o mano, tempo, é que é um tempo bacana. Sim. comercialzona essa música, mas é muito gostosa de E eu ouvir, acho eu muito legal gosto que no refrão bastante. também, no refrão você vai ter o Smoking weed with you, cause we tell me to. Tipo, mano, tô fumando que você pediu pra eu fumar, tá ligado? Tipo, Essa me eu ensinou. acho muito legal. E o Dr. Ah, Dre mas acho que não. também cuspindo, né? Mas provavelmente não foi ele que escreveu de novo. Os pinos que escreveram pra eles falar, né? Eu gosto bastante dessa música. Eu acho que eu gosto mais até dela do que de Compton.
causa do beat, eu gosto bastante. Mano, questão de produção, acho que são as duas mais, tipo... são as mais... que a The Race, ela é mais fácil pra ouvir, né, velho? Ela é mais fácil, mais comercial. E ela é... Mano, o Dre tem que representar na produção, né? Ah, com certeza. É a cara dele, né, velho? Temos Black Boy Fly. De novo, é Ascensão, né? De novo Ascensão. Ele falando dele... é um garoto preto que voa, tipo, então é ele decolando, sabe? Tipo, ele analisando o caminho dele até o topo e se analisando no topo, né? Esse temática de quando você chega lá, o que você tem, né? Isso é um negócio que tem muito no To Pimp a Butterfly, que é o álbum seguinte, e ele fala um pouco disso nessa música, né? Também a música é bem motivacional, como você falou. É que o Black Boy Fly, pra mim, é uma análise muito mais dele, sabe? Tipo, o Black Boy Fly, tipo, é ele que voa, e ele falando tudo que ele enfrentou durante esse tempo pra crescer e chegar onde chegou. O que é bem parecido com a Now or Never, que é com a Mary J. Blige também, né? Isso, que é com a Mary J. Blige. Só que nessa, e aí, tipo, eu acho que já é uma visão muito mais otimista, assim, porque tipo, ele realmente, o nome da música é Agora ou Nunca, né? E ele falando sobre tudo que ele passou, sobre como os fãs veem ele, como isso é bom. Acho que é a música mais otimista que tem, assim, no álbum. Até porque isso se reflete na produção, né? A Now or Never é um Nelsonzinho lá, um jazz rap, bem alegrona, e a Black Boy Fly é bem mais noturna, assim. E o Now or Never eu gosto muito porque, tipo, e a Mary J. Blige rebentando no refrão, né? E ela falando sobre, tipo, como o Kendrick se vê ali mesmo, sabe? Tipo, e ele tá tão feliz que agora ele se encontra no lugar que ele sempre sonhou, podendo ajudar as pessoas que ele sempre gostou, que ele sempre amou, e hoje ele é um cara, tipo, feliz, porque ele alcançou o que ele queria, assim. Mal sabia ele, né? Mal sabia que viria ao que veio. Mal sabia. E aí tem Bitch Don't Kill My Vibe com Jay-Z, que é só... Você tem que ouvir pelo que é, né? Kendrick e Jay-Z. E Jay-Z, toma essa dupla aí, vê se tá pouco essa música. E aí ele até fala que ele agora é platina, então toma. Vendeu mais de 1 milhão, né, de cópias para pegar platina. Sim. E é isso, né? Não tem muito. É que essas 4 músicas, elas servem para reforçar o Kendrick. O Kendrick Lamar, não mais o K-Dot, sabe? Porque eu acho que o Good Kid, Mad City, ele fala muito sobre o K-Dot. Que até chegar em Sing About Me demora. Então, tipo, é a transição, mas fala muito sobre o K-Dot. E eu acho que essas músicas adicionais aí é para falar sobre o Kendrick Lamar, que é o cara que alcançou o que queria, sabe? Sim. E hoje ele se tornou o que é. Então, eu acho que essas músicas já ajudam a reforçar o que é o Kendrick Lamar. E aí o álbum fecha, né? Um sucesso comercial absurdo. Ficou na Billboard aí recordes de semanas. Até hoje, né, velho? Até hoje. Outro dia ele... ficou, né? Outro dia ele quebrou um recorde do Eminem por mais tempo, né? Na Billboard, liderando a Billboard. Acho que com Money Tree, se eu não me engano. Money Trees, Mad City, Swimming Pool, tudo são hits. Bitch Don't Kill My Vibe. São hits absurdos, né? Inclusive esse álbum faz mais sucesso que o seguinte, que é o To Pimp a Butterfly, né? De longe. Aí assim. Até hoje. Só perde pra Demi em sucesso. E... merecido, né? Mas o que a gente falou em relação ao mal sabia o que viria, é que aí ele teria talvez a fase mais sombria da vida dele, que ele aborda em To Pimp a Butterfly, que pra antes disso, eu acho... Não, pode falar. Não, fala, vai compensar mais. Não, pra mim, To Pimp a Butterfly é o magnum opus dele, de longe, assim, melhor álbum. Não, To Pimp a Butterfly é o melhor álbum dele. Tipo, isso aí não é nem um negócio questionável. É o melhor álbum dele. Tipo, é 10/10. Não é impecável. 11/10, velho. É uma coisa impecável. E o que eu fico mais triste de tudo é que quando, sei lá, você ouve Kendrick Lamar, ouço, adoro Humble. Você fala, caralho, tá errado. Sabe? Tipo, mano, To Pimp a Butterfly é uma obra-prima. A gente não vamos falar nada sobre, não vamos falar nada sobre. Não, até porque nem dá, tem que fazer uma biblinha assim de estudo, porque o álbum... PHD, né? Em uma música assim, você tira muita coisa, velho. Enfim, não vamos... E esse aqui, esquece o Pimp a Butterfly. Demo pra mim é o... discutível. É o pior? Não, mas é o segundo pior.
Mas ele é bom, ele é bom, vai, ele é bom. Como eu falei, no Section 80, todo mundo já falava, mano, esse cara tem potencial. E aí, nesse álbum, ele mostrou pro que veio e hypou todo mundo pro próximo projeto, cumpriu seu propósito. O Good Kid estabeleceu ele como Kendrick Lamar, né? Sim. E aí, como a gente falou, ele foi, né, ficou anos na Billboard, quebrou uma série de recordes, tá aí até hoje na Billboard. Foi indicado ao Grammy, né, como álbum de rap. Verdade. Essa tristeza aí que ele foi. Isso aí, cara, eu acho que não tem ninguém que olha e fala, não, justíssimo e tudo mais, porque, né, foi indicado ao Grammy, não que o Grammy acerte muito, né, mas ele foi indicado ao Grammy e perdeu pro Macklemore como o melhor álbum de rap daquele ano. E para quem gosta de rap, para quem conhece sobre rap, foi uma revolta assim sem fim, porque como que um álbum comercial cheio de música com batidinha tipo simples, genérico, ganha o melhor álbum do ano. O próprio Macklemore fala que isso é um erro. Ele fala. Tá, até ele mesmo fala que tipo, os caras não sabiam onde os caras estavam, sabe? Você olha também vários rankings aí dos melhores álbuns da década, seja de rap, seja de qualquer estilo de música. Você tem 2 álbuns, 2 se não tiver 3 álbuns do Kendrick Lamar. Isso é absurdo. Você pegar no Metacritic, que é um agregador de notas aí, que faz a média de várias críticas, você vê que Kendrick Lamar tem 3 álbuns no top 10, assim, de nota máxima. 10 anos, que é Good Kid, Mad City, To Pimp a Butterfly e Damn. O cara tem uma discografia impecável. Sim. E esse álbum aí, com certeza, um dos melhores da década passada. Até hoje, em termos de storytelling, um álbum conceitual, nunca vi algo parecido. O Tio Pimp não é tão focado em uma história assim, linear, né? Mais um... É uma crônica. Eu vejo o Tio Pimp mais como uma denúncia. O Tio Pimp, ele sai daquela coisa do Kendrick Lamar para uma causa maior, sabe? Para os negros dos Estados Unidos. Ele não é um álbum sobre o Kendrick Lamar. Ele é um álbum sobre... É bizarro, sobre a né? situação. Mas enfim, fora isso, né? Tipo, nesse álbum ele constrói a escada dele até o topo, né? E ele chega no topo com esse álbum. Sim, e aí no Tio Pimp ele desconstrói isso, porque, enfim, pelas razões que a gente vai explicar quando esse vídeo eventualmente vier. Se você realmente gosta de rap, se você tem interesse em aprender sobre rap internacional, a gente tá com essa proposta porque internacional muitas vezes muitas pessoas não conhecem. E o que a gente acha muito interessante é que, por exemplo, como muita gente conhece nacional, ouve nacional, às vezes tem uns caras que mandam uma rima aqui no nacional ou criam uma ideia no nacional, que é o pessoal surta, fala que o cara é super original, super inteligente. E muitas vezes já viu isso lá fora, sabe? Então a gente tá pensando em trazer pra informar mesmo, sabe? Pra, tipo, não ter a besteira Inclusive, de, tipo... O Djonga tem uma que ele meio que plagiou do J. Cole. Mas, tipo, não é pra tirar mérito do nacional, né? Até porque muita gente tem um preconceito com quem ouve internacional, que eu acho estranho, né? Falar, você não valoriza o nacional, só ouve os gringos. Não é bem assim, né? O hip hop é um negócio universal, um estilo de vida, uma mentalidade. Cara, desenvolveu então, lá, né? Não tem como a gente ser ingrato, tá ligado? Sim, e você vê os nossos ídolos do rap nacional, eles ouvem os caras gringos. Sim. Você vê aí o Oji é um consumidor absurdo. Todo dia na sexta-feira no Twitter tá lá postando o álbum da Griselda e Rashid, que seja. Todo mundo consome, né? O próprio Mano Brown, gente, fala do Tupac toda hora nos álbuns do Racionais, sabe? Então, tipo, não adianta, não vem, ficar pagando pau pra gringo, não é isso. A cultura é uma coisa que ela é cíclica, um ajuda aqui, outro ajuda ali. E a gente acha importante trazer o internacional porque muita gente não entende e tem muita coisa que eu e o Thiago entendemos e a gente acha interessante trazer aí. Não veio o Kanye fazer música com o Molejo? Quem é que foi? Quem era o Kanye? Foi o Kanye. O Molejo? Foi o Kanye Não, é Parangolé. Agora eu nem sei quem é esse. Então é assim, né? Não, minto, Pissirico. Ele queria fazer como... O Madlib também usa produção nacional, então é... coisa da Gal Costa. Mas é o que a gente fala, uma coisa conversa, uma coisa com a outra, é normal isso. Bom, gente, então a gente finalizou aqui esse segundo episódio, finalizando o que a gente tinha para falar sobre o Good Kid, Mad City. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente tem a tendência de trazer muito mais coisas aí, um monte de cara. Kanye West, Kendrick Lamar, Drake a gente vai trazer, a gente já tem que trazer Drake. Não? Aí é responsa sua.
A gente vai Gibbs, trazer J. Cole, J. Cole, Uh. G.I.D., que eu estou viciadíssimo no momento. Denzel Curry, Danny Denzel Brown. Curry. Bom, nome dá pra falar infinito. Uma série de coisas aí a gente vai trazer que a gente acha importante, são caras bem influentes aí. E aí, por hoje é isso. A gente espera que vocês tenham gostado aí e até a próxima. Isso, acompanha aí, se inscreva no canal para não perder vídeo e até mais. Sugestões e críticas nos comentários. Então é isso. Valeu. Falou.